A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. O tema de hoje é filhos espirituais. As duas cartas em que o apóstolo Paulo escrevera para o seu filho Timóteo foram cartas de encorajamento. Timóteo era jovem demais, tímido demais e propenso às doenças. Agora veja, quando o apóstolo Paulo escrevera as duas cartas a Timóteo, ele estava preso. E as prisões na Roma antiga eram prisões subterrâneas. O preso sofria muito. Agora veja, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à privação da sua liberdade, o apóstolo Paulo se preocupava com seu filho espiritual. Timóteo precisava seguir o seu caminhar olhando para a meta, assim como o apóstolo Paulo fizera durante toda a sua vida de missionário. A pergunta que nós precisamos fazer é: você cuida dos seus filhos espirituais? A juventude precisa de amparo. A juventude precisa de ombros amigos. Será que os seus pais espirituais concedem a eles a força que eles precisam? Veja, o apóstolo Paulo cuidava dos seus filhos espirituais. O apóstolo Paulo tinha alegria na alma de ter os seus filhos espirituais caminhando com o Cristo e com os pés firmes na esperança. Nós precisamos entender que o mundo é cruel. E o mundo, ele busca gerar no coração da juventude, no coração dos recém-convertidos, dúvidas. Na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, ele diz assim: vós não sois deste mundo. E que mundo é esse? É um mundo que optara pelo mal. É um mundo que caminha de costas para o Deus bondoso e todo-poderoso. Nós precisamos buscar fortaleza em Deus. Nós precisamos ser mãos estendidas para os nossos filhos espirituais. Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam estar firmes em Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Os seus filhos espirituais precisam ter a vida. E precisam ter discernimento. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, essa ferramenta precisa ser manuseada por nós diariamente. O discernimento. Nós precisamos buscar discernir quais são os ecos que são produzidos em nossa alma. É o eco da voz do mundo? É o eco
da nossa humanidade ou é o eco da voz do Cristo? É preciso nós entendermos que o inimigo de Deus, ele quer destruir a fé do povo de Deus. A fé é o elemento essencial para a nossa caminhada com o Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor da carta aos Hebreus. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos nos alimentarmos de fé e gerar fé para os nossos filhos espirituais. Um outro ponto que você precisa entender é uma palavrinha que é pouco usada no nosso meio. A palavra é confidência. Os nossos filhos espirituais precisam de certeza na alma que os seus pais espirituais vão guardar em seus corações os seus desabafos. Cristo Jesus, a comunidade ela precisa caminhar unida no Cristo. Nós precisamos renunciar à fofoca. Nós precisamos pedir ao Senhor Jesus que nos conceda a capacidade de guardar. Certa vez, um santo disse assim: nos lábios de quem faz a fofoca existem demônios, e nos ouvidos de quem escuta também existem demônios. Agora veja, nós precisamos renunciar a tudo isso. Esse jeito de ser anda na contramão do jeito de ser do Cristo. A fofoca descaracteriza aqueles que dizem serem cristãos. Por que o Cristo usara palavras pesadas contra os fariseus? Por exemplo, a palavra hipócrita, que significa máscara. Sepulcro caiado, por cima apenas uma caiação, por dentro ossos ressequidos. Vermes. Veja só, porque eles não viviam o que falavam. Essa palavra máscara, a palavra máscara, na Grécia Antiga, os atores usavam máscaras. Eu sempre faço questão de deixar essa explicação para a gente entender melhor o que significa hipocrisia. Veja, a máscara representava a personalidade do personagem. Por trás da máscara existia a personalidade do ator. Então veja só, no final das suas encenações, no final da peça, os atores tiravam as suas máscaras. É aí que o Cristo busca a sua linha de raciocínio. Arranquem as suas máscaras, ou seja, mostrem quem vocês são de verdade. Agora veja só, o tema é filhos espirituais. Se nós que temos os nossos filhos espirituais usamos máscaras, se nós somos soberbos, invejosos, os recém-convertidos, até mesmo aqueles que já têm um tempo de caminhada, percebem.
Eles percebem que a gente está distante do Cristo. Eu finalizo. Então entenda, é preciso você entender que você precisa evangelizar com a sua vida. A sua vida precisa falar do Cristo. E eu finalizo esse vídeo com uma frase do Padre Zezinho, em que ele diz assim: existem muitos jovens vazios, porque tem poucos adultos transbordando. Pense nisso e que o Senhor Deus abençoe a todos.